Educação. Uma vida melhor. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é doença e não tem cura, mas é possível controlá-lo e viver bem. Muitas pessoas até hoje não aceitam que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, é uma doença. Acreditam que isso seja apenas uma característica e isso pode atrapalhar ou até mesmo inviabilizar o tratamento. Claro que qualquer um pode apresentar características como distração, esquecimento e impulsividade. Porém, em quem tem TDAH, esses sinais surgem juntos e de forma mais intensa e frequente, prejudicando muito a vida daquele indivíduo. TDAH é um transtorno neurobiológico que costuma surgir na infância, mas que acompanha a pessoa por toda a vida. Ele se caracteriza pela combinação de alguns sintomas como desatenção, falta de concentração, esquecimento, inquietude motora e impulsividade, entre outros. Como não tem cura, é necessário um tratamento multidisciplinar para controlá-lo e, assim, ter uma qualidade de vida satisfatória. Para o psiquiatra Enio Roberto de Andrade, diretor do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, não é uma surpresa que algumas pessoas não encarem o TDAH como doença. Ninguém gosta de ter uma doença mental, não é mesmo? Andrade conta que, como a maioria das doenças psiquiátricas, o TDAH tem uma carga genética e outra ambiental. Tecnicamente, a hereditariedade é de 70%. Isso significa que filhos de pais com problema têm mais chances de ter a doença, mas não obrigatoriamente. Outra característica do transtorno é atingir mais meninos. Acredito que seja por causa do cromossomo Y, pois ele tem um X e um Y, quando as meninas têm 2X. Já na adolescência, doenças mentais costumam ficar mais graves nas garotas. Por isso, acreditamos que é um fator hormonal atuando, fala o médico. Já para César Henrique de Azevedo Melo, psicólogo clínico da Unidade de Medicina Preventiva da RAP Vida, em Maceió, Alagoas, pós-graduado em Psicopedagogia pela Universidade Católica Dom Bosco de Mato Grosso, a hipótese é a que, por eles serem mais hiperativos enquanto as meninas são mais desatentas, os pais levam mais os meninos ao médico. Algo que ele frisa é que já foi mostrado que mulheres que fumaram na gravidez têm mais chances de ter filhos com a doença. Peraltice ou TDAH? Mas como distinguir uma criança peralta de uma criança com TDAH? Se a criança for mal na escola, se não se relaciona bem com outras crianças, se for impulsiva, se os pais tiverem dificuldades para educá-la, se ela se machucar com frequência, são sinais a serem investigados, alerta Andrade. O transtorno tem 3 níveis: leve, se apresentar 6 sintomas do critério de desatenção, ou 6 do critério da hiperatividade e impulsividade. Moderado, se apresentar uma combinação dos sintomas de cada critério, ou grave quando apresenta mais de 6 sintomas de cada critério. Se os pais dizem que a criança só mostra problema em casa ou só na escola, por exemplo, não caracteriza o TDAH. Ela tende a apresentar em todas as situações, afirma Mello. Se ela precisa levantar para ir à escola, mas procrastina, pode não ser preguiça, como muitos pensam. Se demora em se trocar, tomar café, pegar cadernos e perde a perua escolar, pode ser um sinal, adverte o psicólogo. O tratamento do TDAH é multidisciplinar, ou seja, envolve médico, psicólogo, fonoaudiólogo, professores, pedagogos, etc. E quando chegam ao consultório, costumam fazer queixas comuns. Acho que sou burro e não consigo acompanhar as aulas. São queixas comuns entre crianças. Já os adultos dizem que se sentem inseguros e não é raro usarem drogas e álcool sem perceberem que isso é uma forma de se automedicar, afirma o psiquiatra. Infelizmente, muitos só percebem que têm a doença na fase adulta. E pesquisas já apontaram que adultos com problema acabam prejudicados profissionalmente.
pois não conseguem avançar na carreira ou competir com os colegas de igual para igual. É frequente receber adultos no meu consultório particular com TDAH, alguns já formados, mas com dificuldades profissionais, diz Andrade. Melo também atende muitos adultos com o problema. Eles contam que o empregador reclama que não conseguem fazer as tarefas, terminar um trabalho. Dizem que na infância, na escola, não era respeitado e não entendia o que se passava consigo. Quantas crianças diz que reclamam não conseguirem aprender e nem prestar atenção na aula, se comparam com os amigos e se sentem menores do que os outros. Ou seja, todos chegam com a autoestima muito baixa. Como o TDAH não tem cura, quem tem o distúrbio precisa manter o tratamento a vida toda e se medicar. É parte importante do processo. A ideia é nunca parar. Pode ser que a pessoa nunca fique 100%, mas com certeza ela terá uma melhor qualidade de vida. Finaliza o psiquiatra. Livro Conta Desafios. Margaret Chinaglia descobriu que sua filha, hoje com 27 anos, tinha TDAH aos 9. A família buscou apoio em médicos, psicólogos, psicopedagogos e em parentes, mas ninguém conseguiu diminuir a angústia e medos que sentia. Desde o diagnóstico, minha vida foi obter conhecimento, estudar e aprender a lidar com o diferente, para ajudar minha filha com um único objetivo, que ela fosse feliz. A vivência o incentivou a escrever o livro Transtorno do Déficit de Atenção, TDAH, sob o ponto de vista de uma mãe, com o propósito de ajudar outras pessoas que vivem o mesmo drama. O primeiro desafio foi a aceitação do desconhecido, pois na época pouco se sabia sobre o transtorno. Já na adolescência, precisou enfrentar uma escola despreparada para receber crianças com esse tipo de transtorno. Teve de lidar ainda com a depressão de sua filha pela baixa autoestima e o isolamento. Margarete aconselha os pais a sempre buscarem diferentes opiniões médicas, para tentar ajudar os filhos com paciência e persistência. Quem tem TDAH não aprende com seus erros, porém uma hora amadurece. Incentive e elogie quando merecer. Não se atenha só nas críticas, elas destroem a autoestima. Cerimônia do chá. A mãe de Danilo de Faria, a jornalista Ida Nunes, descobriu que o filho tinha TDAH quando ele começou a frequentar uma escolinha, aos 8 meses. A psicóloga do local a chamou para comentar que o menino era muito agitado, não deixava os demais quietos e que achava que ele tinha o transtorno. Diagnóstico que logo se confirmaria. Danilo passou então a estudar em escolas especiais, mas a maioria dos professores era despreparada. Eu levava livros sobre o tema e grifava as partes mais importantes, mas mesmo assim não entendiam, conta Ida. Eu me lembro que desde os 4 anos ia à psicóloga e depois na fonoaudióloga, que me ajudou com a organização mental, afirma Danilo, hoje com 24 anos. Meu pai era muito resistente, não queria que eu fizesse terapia. Falava para me colocarem no judô. Minha mãe que insistiu, e ela estava certa. Não sei como minha vida seria hoje sem a insistência dela. Ele comenta que sofria bullying, mas que não aceitava provocações. O problema é que eu não conseguia me concentrar, me desconectava, minha mente voava e eu acabava atrapalhando os demais. Era uma bagunça, mas com o tempo foi diminuindo. Entre os 7 e os 9 anos, começou a fazer um ritual japonês, a cerimônia do chá, que tem influência do Zen budismo e do taoísmo. Ela demanda muita concentração nos movimentos, gestos e posturas, como um tipo de meditação em movimento. Esse ritual me ajudou muito, porque exige que você fique muito concentrado. Ele comentou que tomou Ritalina aos 17 anos, medicamento considerado controverso pelos médicos, mas que fez muito mal. Fiquei deprimido e foi bem na época em que tive meu primeiro namorado. Era como se o interruptor estivesse ligado, mas a luz apagada. Péssima experiência.
Hoje tomo oxalato de escitalopram, que ajuda muito em termos de concentração. Danilo está na segunda faculdade, mas sempre teve muita dificuldade com matemática. Fez 2 anos de ciência da computação, mas não era o que esperava. Trancou a faculdade e agora estuda análise de sistemas. Apesar de lidar bem com o transtorno, confessa que não comenta com muita gente que tem TDAH. Ainda há muita discriminação. Melhor que não me coloquem em rótulos. Para mim, é uma característica extra. Tenho. Vou ficar triste? Não vou. Finaliza. Aprendizado em excesso. SC tem 39 anos e é gerente de marketing. Ela não quer seu nome publicado, porque ainda sofre muito preconceito das pessoas em relação à doença. Conta que ninguém notou seu problema na infância, mas que já apresentava algumas características. Por exemplo, eu lia mais livros que o restante das crianças. Sempre fui muito prodígio em certas atividades, como o balé e tudo o mais que me propunha a fazer, mas sempre tinha de me isolar para conseguir ter foco. Adulta, percebi que tudo estava muito difícil e confuso. E por conta de outro problema, transtorno bipolar tipo 2, também fui diagnosticada com TDAH. Conta. A parte difícil é fazer várias coisas ao mesmo tempo ou lidar com temas cotidianos. Ela acaba esquecendo até as coisas mais rotineiras, mas conta com o tratamento para ajudá-la. Toma uma medicação própria para TDAH diariamente. É incrível como ajuda, mas mesmo assim não faz milagres. Continuo perdendo ou esquecendo o carro no estacionamento do shopping. Tenho alguns problemas com horários e tarefas muito simples são demasiadamente difíceis de concluir. Não faço terapia, mas me trato com um transtorno bipolar também. Então, posso dizer que os remédios me ajudam a ter uma vida normal e a entender essa facilidade monstruosa que tenho em aprender coisas novas. Ela fala 2 idiomas fluentes sem nunca ter estudado em uma escola. Passou em um concurso concorrido, lê muitos livros ao mesmo tempo e rapidamente. Atrapalho-me profundamente, mas me dei conta que posso tirar proveito daquilo que outras pessoas não têm, a facilidade de aprendizado. Então, foco nisso. E para as pequenas atrapalhadas cotidianas, eu deixo de dar muita atenção. Como na maioria dos casos, o TDAH atrapalha a correria de SC. Ela confessa que sempre está com os trabalhos atrasados e tarefas esquecidas. O que ajuda é anotar tudo o que precisa fazer. Diria que dependendo da profissão, você precisa ter um retrabalho e checar tudo a todo instante, para não virar uma bola de bagunça. Como o cérebro de quem tem TDAH é naturalmente desorganizado, para melhorar precisamos fazer coisas que ajudem a se organizar, como ter rotina, lista de tarefas, horários certos. Ensina. Conhecimento profissional. Milene Nubergovici tem 41 anos, é professora, psicóloga e psicopedagoga e sempre trabalhou com educação. Pela minha prática em sala de aula com crianças e pré-adolescentes, do conhecimento adquirido e por ter uma filha mais velha, cedo percebi sintomas de desatenção no meu filho. Ele tinha 4 anos e entrava de forma mais intensa na educação infantil. Entretanto, exatamente pelo meu trabalho, a família e meu marido resistiam às minhas observações, pois diziam que eu era exagerada, via coisas onde não existiam, e assim por diante, diz Milene. O diagnóstico clínico veio de um neuropediatra, quando ele tinha por volta de 7 anos, confirmando as suspeitas. Hoje, ele está com 15 anos e atravessou diferentes períodos de queixa, desde baixa autoestima, por causa de dificuldades escolares, por sentir-se diferente dos outros, por questionar o uso da medicação e até por ter que frequentar um médico ou terapeuta com uma frequência maior do que a desejada. Atualmente, consegue entender a necessidade dos ajustes pedagógicos e da medicação. Por isso, e também por estar mais amadurecido emocionalmente,
lida bem com a situação. Já fez terapia, mas no momento, por opção própria e por estar bem, faz apenas eventualmente. Milene diz que o filho consegue acompanhar os colegas na vida escolar, com desempenho dentro da média. Porém, é importante mencionar que isso se dá porque a escola flexibiliza as práticas pedagógicas de acordo com as necessidades e ela também mantém uma rotina de estudo constante. Por ser psicóloga e professora, a elucidação da situação foi maior, porém o papel de mãe é diferente do de da profissional. Por isso, momentos de dúvidas e ansiedades por ele também me permeiam. Meu conselho aos pais é primeiro buscar o diagnóstico correto e seguir, com confiança, o tratamento proposto. E além de acreditar na conduta profissional, observar o filho. Os pais são os maiores termômetros se algo não caminha bem. Buscar ajuda e parceria na escola faz bastante diferença no progresso da criança e do adolescente. Alinhado a tudo isso, é preciso desmistificar o fantasma do desconhecido. TDAH é um transtorno fácil de lidar, que não incapacita ninguém de ter sucesso pessoal. Basta aceitar a condição e otimizar os caminhos quando necessário. Serviço: ABDA, Associação Brasileira do Déficit da Atenção. Site tdh.org.br. IPQ HCF MUSP, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Rua Dr. Ovidio Pires de Campos, 785, São Paulo, SP. Site ipqhc.org.br/fale conosco /contatos. IPPMG UFRJ, Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rua Bruno Lobo, 50, Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ. Site www.ippmg.ufrj.br